Olá, eu sou a Beatriz, repórter de mercados do Valor Invest, e eu estou aqui na Expert XP, um dos maiores eventos do mercado financeiro, com o economista-chefe da XP, Caio Megali. Megali, obrigada por ter participado aqui da entrevista, por ter topado o convite. Oi, Bia, não, o prazer é meu, prazer estar falando com vocês aqui. Vamos lá. Vamos. Caio, bom, da última vez que eu te ouvi, o Trump tinha acabado de anunciar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Ali, naquele dia, o dia seguinte desse anúncio, a XP tinha mantido o cenário para o segundo semestre, principalmente para investimentos. Mas desde então, a gente já tem ouvido aí rumores e até algumas falas do próprio governo de que Trump estaria olhando para uma participação das empresas de tecnologia no sistema financeiro brasileiro, ou conter a expansão de um Pix internacional. Agora se fala dele estar de olho em terras raras. Quer dizer, são muitos rumores que vão chegando, e eu queria entender como é que vocês estão olhando isso em termos de risco. Se o risco cresceu para o cenário de vocês e o que isso significa para investir esse ano. Olha, de fato, as tarifas de 50% tinham acabado de ser anunciadas naquele momento, né? Foi o momento quando a gente publicou o nosso relatório semestral de perspectiva de economia e de investimentos. E, assim, o impacto inicial das tarifas no PIB não é um impacto muito forte, né? Porque as exportações brasileiras são importantes no PIB, mas não são muito relevantes como em países como México, Chile, Colômbia, nossos parceiros aqui de América Latina, que tem uma participação de exportações de 40%, 50% do PIB. O Brasil é só 20%, e desses 20%, mais ou menos uns 10%, 15% que vão para Estados Unidos. Então, é uma parcela pequenininha da macroeconomia. Problema sério para alguns setores, mas macroeconomicamente o impacto não é tão relevante. Mas naquele momento, primeiro a gente não sabia se as tarifas iam ser mesmo implementadas. Ainda não sabemos, ainda falta uma semana, né? E o Trump tem negociado tarifas com vários outros países e regiões, mas tínhamos ali uma preocupação especial com relação ao caso brasileiro, e continuamos tendo, porque a motivação das tarifas não foi uma motivação econômica, foi uma motivação política. Então é mais difícil negociar nesse sentido. Envolve o judiciário. Então não é uma negociação do tipo, olha, você baixa a sua tarifa, eu baixo a minha, a gente coloca um setor a mais aqui na conta e fecha a conta econômica. Tem outros temas envolvidos. E até agora... temas sobre os quais o governo às vezes não tem ingerência, né? Isso, nenhuma, né? Tem temas do judiciário, então é difícil mesmo essa negociação. E faltando uma semana agora pro prazo da implementação das tarifas, continuamos na mesma. Talvez aconteça alguma coisa até lá, mas eu acho que o cenário base é mesmo a implementação dessas tarifas de 50%. E aí, o teu ponto, Bia, que é muito bom, quer dizer, tem mais coisas aparecendo que podem tornar o cenário mais complexo, né? Porque ou a gente pode simplesmente colocar os 50% de tarifas na conta, ver qual que é o impacto aqui, provavelmente governos regionais e o federal vão dar apoio aos setores que vão sofrer de alguma forma, aviões, suco de laranja, café, esses setores que a gente tem comentado muito, alguns setores de máquinas e equipamentos, e vida que segue. Mas, primeiro, o governo brasileiro pode reagir. A gente não sabe ainda se o governo brasileiro vai aumentar tarifas de importação. Não está com cara, até porque isso pode impactar bastante forte a economia brasileira, a inflação, etc. Na verdade, Bia, eu acho que essas tarifas de 50% que o Trump anunciou afetam mais a economia americana do que a brasileira. Os consumidores americanos que os consumidores brasileiros. Eu acho que a sociedade americana sofre mais com as tarifas do que a sociedade brasileira. Se nós reagirmos na mesma moeda, aí a sociedade brasileira também talvez sofra o mesmo que a sociedade americana vai sofrer. Então, eu acho que elas não vêm, mas é uma incerteza aqui. E outro tipo de reação que o governo pode ter, nosso governo brasileiro pode ter. E do lado americano,
se houver reação aqui, essas tarifas podem ser ainda maiores, de 50 para 100, se fala nisso, e outros setores, como você colocou, tecnologia, mineração, ou seja, é mais risco e indefinição do que certeza, né? Mas certamente a temperatura política e geopolítica no mundo subiu bem e continua subindo, e aqui no Brasil também subiu. Então, é um tema para ser acompanhado no segundo semestre. Pois é, nós passamos de coadjuvantes no cenário da narrativa de Trump para antagonistas dessa narrativa dele, né? Passamos aí para ter um papel mais protagonista, como o Brasil, nesse cenário do tarifaço. Tá? Então, nós estávamos com a tarifa mínima que ele tinha anunciado em 2 de abril. Né? E é até curioso, Bia, porque quando ele anunciou aquelas tarifas lá no dia 2 de abril, o governo americano falou que eram tarifas recíprocas. Quando eu vi tarifas recíprocas, eu pensei, o Brasil vai ser altamente tarifado, porque as nossas tarifas de importação são bem altas, são das maiores do mundo. Né? Aliás, o Brasil pode tirar uma lição desse momento, porque a gente passou décadas discutindo essa questão das tarifas, agora está claro que tarifas de importação elevada afetam negativamente a economia. Quem sabe, passado essa turbulência toda, a gente volte a olhar para esse tema das tarifas aqui, repensar um pouco a inserção da economia brasileira no cenário econômico internacional. Quem sabe aproveitar também esse ambiente de negociações, né? Mas o fato é que as nossas tarifas eram elevadas, são elevadas, então eu esperava tarifas recíprocas elevadas. Mas quando ele anunciou, a gente viu que não tinha nada de tarifas recíprocas. Eram tarifas mais altas para quem tinha déficit maior nos Estados Unidos. Era um outro tema, e como nós não temos déficit com os Estados Unidos, na verdade, eles têm até um certo superávit conosco, nós ficamos nas tarifas mínimas. E saímos um pouco ali do radar principal. Sempre lembrando, né, Bia, que todo esse movimento tem um grande antagonista, que é a China. Né? Estados Unidos, a maioria das suas medidas e movimentos miram a China. E, às vezes, arrastam quem está ali por tabela, economicamente ou politicamente. Então, acho que o Brasil ficou fora até agora, mas agora está entrando mais ali no grupo dos que são mais afetados e precisam negociar. Pois é, e falando em China, quando a gente ouviu o anúncio do tarifaço lá em 2 de abril, aquela primeira versão do tarifaço do Trump, a Bolsa Brasileira sofreu até mais do que agora, porque nisso a gente viu papéis que são muito expostos, são muito dependentes da economia chinesa e que tem uma grande parcela no Ibovespa, o principal índice da Bolsa, apanhando, né? Com uma perspectiva de desaceleração da economia chinesa, enfim. Agora esse cenário mudou um pouco e a gente está vendo a Bolsa, na verdade, dar umas pedaladas. Então, aumenta o risco aqui. O Ibovespa, claro, reflete isso, sofre, mas, ao mesmo tempo, você tem a China, mas não tanto nesse papel de oposição aos Estados Unidos e indicações de que os dois países devem caminhar para um acordo mais moderado, né? Uma temperatura mais média ali nas relações comerciais. Então, eu queria entender, para quando vocês estão olhando assim macro, né? Vocês estão olhando para esse cenário de alocação em renda variável e renda fixa, o que vocês estão achando que é o melhor caminho a seguir nesse horizonte aí de curto prazo? Você vê que interessante, né? A gente está falando aqui desde o início da nossa conversa sobre os riscos da economia internacional que cresceram. E quando você abre o nosso relatório ali, a primeira frase é: a economia internacional é boa para o Brasil. Aí você fala, não, peraí, é favorável ou é arriscada? Eu acho que os dois. Ela tem esses riscos todos, políticos e geopolíticos, mas o equilíbrio econômico mundial hoje é favorável ao Brasil. O mundo procura os produtos que nós vendemos, commodities, alguns serviços, minério, produtos de maior valor agregado. Então, o Brasil está bem inserido no cenário econômico global. Comparativamente a outros emergentes, a nossa economia está equilibrada, as nossas instituições são mais sólidas e funcionam melhor. Estou falando de China, Rússia, Turquia, África do Sul, México. Nós temos problemas, a gente sabe, nós brasileiros sabemos dos nossos problemas, mas não dá para comparar institucionalmente com alguns desses países que eu citei. Então, na comparação, o Brasil está relativamente bem e com uma boa perspectiva de
do Banco Central trazer a inflação para baixo, a inflação está começando a ceder, os juros apertaram e agora devem começar a cair no ano que vem. Então, assim, o ambiente global nos é favorável. Agora, não necessariamente isso significa que os ativos brasileiros vão performar sempre bem. E a verdade é que alguns dos ativos, como por exemplo a Bolsa, quando a gente olha para métricas tradicionais de lucros das empresas, etc., está barato. A Bolsa brasileira está num bom ponto de entrada. Só que tem muito risco global, então deve trazer alguma volatilidade, mas o ambiente é favorável. Então, dedo no gatilho. Agora, tem temas domésticos também. E eu acho que o principal tema doméstico que vai mais e mais entrando no cenário é a discussão das reformas fiscais para o ano que vem. Né? Reformas que o próprio governo tem chamado a atenção, né? A ministra Simone Tebet tem falado da importância de reformas agora pelo lado da despesa. A perspectiva dessas reformas é que também tende a dar o tom dos mercados para esse segundo semestre, principalmente para o ano que vem. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente pode esperar que reformas fiscais sejam uma pauta prioritária para a agenda política, né, das eleições de 2026. Eu imagino que sim. Falar de fiscal em eleições é sempre delicado, né? A gente sabe que os candidatos gostam de evitar temas que podem ser não populares no curto prazo. Mas acho que está ficando claro que o equilíbrio fiscal brasileiro não consegue mais manter esse ritmo de aumenta a despesa e aumenta a arrecadação, aumenta a despesa e aumenta a arrecadação. Nós tivemos sucesso aí nos últimos 3 anos, a arrecadação brasileira está batendo recorde, estamos batendo recorde de arrecadação e não conseguimos pagar as contas completamente. Daí a importância das reformas. Acho que, de alguma forma, se a pauta for mais despesas e mais arrecadação ou alguma reforma na arrecadação, talvez por ali a discussão política se equilibre e essas reformas entrem na pauta. E eu vou pedir uma licença, Caio, para quem está nos acompanhando. Essa discussão da reforma fiscal, ela está muito quente no mercado financeiro, porque, para a gente pôr de forma bem simples, para traduzir, é como se o governo brasileiro, vamos fazer uma analogia com o seu orçamento de casa. É como se você tivesse uma renda, um salário menor do que as suas despesas. Então, para pagar as despesas que você tem todos os meses, você precisasse sempre recorrer a empréstimos. Só que os empréstimos têm custo. Você vai pagar juros sobre eles. É um dinheiro que não pertence a você, pertence a um terceiro, e que ele vai cobrar sobre isso para que você tenha, né, uma renda extra que não estava prevista e que você não produziu para ganhá-la. Então, é isso que está acontecendo mais ou menos e de forma bem simplificada com o governo hoje. É por isso que esse tema da reforma fiscal acaba sendo muito importante para o mercado financeiro. Ele mexe com tudo. E quando... Desculpa, Caio, você quer falar? Não, é isso, Bia. Eu acho que a explicação foi muito boa e eu complementaria dizendo o seguinte: não é que você está num momento da sua vida que você está ganhando pouco ou está num emprego que não é um emprego que é o emprego dos seus sonhos, não. Você está ganhando o maior salário da sua história. Você nunca ganhou tanto na sua vida e mesmo assim você não está conseguindo pagar as contas. Então, provavelmente, o problema está do lado da despesa. Provavelmente está gastando demais. É isso. Tem que dar uma revisada. É mais ou menos por aí, gente, quando de forma bem simples. E aí, não tem como fugir da pergunta. Qual é o cenário de vocês para juros, a Selic, nossa taxa básica de juros? Olha, primeiro um comentário sobre a postura do Banco Central, desde lá do ano passado, mas esse primeiro semestre também, o Banco Central tem tido uma postura bastante técnica, bastante aberta à conversa com os diversos lados da sociedade, conversa com o mercado financeiro, conversa com as empresas, conversa com o ambiente político lá de Brasília, ou seja, é um Banco Central que está fazendo o seu trabalho técnico em defesa da sociedade brasileira e está fazendo muito bem. Ele teve que apertar as taxas de juros nessa virada de ano e primeiro semestre, fez de forma firme, trouxe os juros para 15, que é um juros bastante arrochado, mas existem outros impulsos na economia que de alguma forma compensam essa taxa de juros elevada, mas esses juros foram importantes para ajudar a trazer a taxa de câmbio para um patamar um pouco mais valorizado. Isso traz poder de compra
para a moeda brasileira, estabilidade da inflação. Está começando a trazer alguma acomodação também no ritmo de crescimento da atividade econômica que já estava pressionando a inflação. Então, a nossa impressão é que o trabalho do Banco Central está finalmente começando a mostrar seus frutos. E aí, mais adiante, provavelmente a partir de janeiro, ele começa a cortar os juros. A nossa projeção para o final do ano que vem é dos juros em torno de 12,5%. Eu vou encerrar aqui a parte que a gente está falando de economia, porque senão o papo se estende com o Caio, tem coisa pra caramba para ser falada, e o Caio é a pessoa para conversar sobre isso. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Caio. A gente está na Expert XP, é um dos maiores eventos do mercado financeiro, é o evento que vai reunir esse ecossistema XP no Brasil inteiro em um só lugar. Então eu quero saber, Caio, você é o economista-chefe dessa instituição, você está sendo muito assediado nesses dias, o que você está mais ouvindo das pessoas, qual a maior angústia que você está ouvindo aqui? Legal, Bia. Esse é o maior evento de investimentos, não só do Brasil, do mundo inteiro. Né? Nenhum evento reúne tanta gente e tantos participantes do mercado que nem a Expert. É a 15ª edição, a gente está super feliz de estar aqui de novo. E, de fato, os temas que aparecem aqui na Expert são temas que mexem ao mercado, são temas que estão aí na ordem do dia, tanto da política quanto da economia. Né? E, de fato, assim, por onde a gente passa, é cliente, amigos, perguntando, vem cá, quais são os principais impactos? Primeiro, de tarifas. Está todo mundo ali com esse tic-tac na cabeça, né? Faltam agora só uma semana, faltam só 7 dias. E aí, será que as tarifas vêm mesmo? Será que vai ter alguma reviravolta de última hora? Como vai ficar minha vida, né? O que isso muda para mim? Exatamente. Quais são os desdobramentos políticos da tarifa? Que também essa é uma outra discussão. Isso tem algum impacto na corrida eleitoral para o ano que vem? No equilíbrio dos candidatos? Isso a gente não tem resposta. Acho que ninguém tem, mas a gente está observando aí o tabuleiro político já se mexendo também por conta desses fatores. E, claro, né, a economia internacional. Trump, China, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, como é que isso muda o panorama econômico para o ano que vem? Porque assim, né, Bia, você sabe que as coisas podem estar muito bem no Brasil. Se a gente tiver uma reviravolta grande lá fora, para o bem ou para o mal, os mercados todos vão na mesma direção e o Brasil vai junto. Então a gente tem que estar com um olho aqui na dinâmica doméstica, mas um olho também no equilíbrio internacional. Perfeito. Obrigada, Caio. Gente, queria agradecer todo o seu tempo, né? Agradecer você ter topado o convite de vir falar com a gente e agradecer você que acompanhou e também pedir para que você siga o Valor Econômico, o Valor Invest e o Valor Pro nas redes. Acompanhe toda a cobertura que nós vamos fazer da Expert XP nesses próximos 2 dias. Fica com a gente. Tchau, tchau.